E se eu te dissesse que o universo está constantemente conversando com você, enviando mensagens sutis através de sinais que a maioria das pessoas ignora ou simplesmente não percebe? Muitas vezes, esses sinais aparecem nos momentos mais inesperados, numa sensação de paz inexplicável, num encontro que parece coincidência, ou naquela certeza interna de que está seguindo o rumo certo, mesmo quando tudo parece incerto. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, dedicou sua vida a compreender a conexão profunda entre nosso mundo interior e os acontecimentos externos. Para ele, não existe acaso verdadeiro, mas sim uma sincronicidade, uma dança misteriosa entre o que sentimos e o que vivemos. E dentro dessa jornada, há momentos especiais onde o universo confirma que você está alinhado com seu propósito, que suas escolhas estão ressoando com algo maior. Não são eventos grandiosos necessariamente, mas sinais delicados que apenas quem está atento consegue perceber. Pode ser uma porta que se fecha e logo depois outra se abre, uma intuição que se confirma, uma sensação de fluxo onde tudo parece conspirar a seu favor. São mensagens que o universo envia para dizer: continue, você está no caminho certo. Neste vídeo vou compartilhar 5 sinais que o universo te envia quando você está no caminho certo, segundo os ensinamentos de Carl Jung. São sinais que talvez você já tenha experimentado, mas ainda não compreendeu completamente seu significado. A ideia aqui é mostrar que quando estamos alinhados com o nosso verdadeiro eu, o universo responde de maneiras surpreendentes e reconfortantes. Não é sobre sorte ou destino, mas sobre estar em sintonia com forças que vão além da nossa compreensão racional. Então, se você está pronto para aprender a reconhecer essas mensagens e confirmar que está trilhando o seu verdadeiro caminho, fique comigo até o final, porque entender a linguagem do universo pode transformar completamente sua jornada, e essa conversa começa agora. 1. Sincronicidades se multiplicam na sua vida. O primeiro sinal de que você está no caminho certo é quando as sincronicidades começam a aparecer com cada vez mais frequência na sua vida. Mas o que exatamente são essas sincronicidades? Jung foi quem trouxe esse conceito para o mundo da psicologia, e ele pode mudar completamente a forma como você enxerga os acontecimentos ao seu redor. Sincronicidade não é apenas coincidência. É aquele momento em que você pensa em alguém e segundos depois essa pessoa te liga. É quando você precisa de uma resposta e, do nada, encontra exatamente o que procurava num livro, numa conversa casual ou até numa frase que ouve na rua. É como se o universo estivesse orquestrando eventos externos para se alinhar perfeitamente com seu mundo interno. Jung acreditava que quando estamos conectados com nosso verdadeiro propósito, quando nossas ações e pensamentos estão alinhados com quem realmente somos, o universo responde. Não é mágica, não é superstição. É uma conexão profunda entre a psique individual e algo muito maior que nos cerca. É como se você entrasse numa frequência específica, onde as coisas simplesmente começam a fazer sentido e a se encaixar. Pense nas sincronicidades como confirmações silenciosas. Você toma uma decisão difícil e logo em seguida surge uma oportunidade que valida essa escolha. Você muda de direção e, de repente, pessoas certas aparecem no momento exato. Você solta algo que não te servia mais e, quase que instantaneamente, algo melhor toma seu lugar. Não é sorte, é o universo te mostrando que você está sintonizado. Mas aqui está o ponto crucial. Essas sincronicidades só se tornam visíveis quando você está prestando atenção. A maioria das pessoas vive no piloto automático, tão ocupada com distrações e preocupações que não percebe esses sinais sutis. Quando você está no caminho certo, você naturalmente se torna mais presente, mais consciente, e é aí que começa a notar esses padrões significativos. Essas conexões improváveis acontecem justamente porque você está vibrando numa energia diferente. Sua clareza mental atrai clareza externa. Suas intenções puras criam caminhos inesperados.
E quanto mais você reconhece e agradece essas sincronicidades, mais elas aparecem. É um ciclo que se retroalimenta, provando que você não está apenas caminhando, mas sendo guiado. Então preste atenção aos pequenos milagres do cotidiano. Quando as coincidências deixam de ser meras casualidades e começam a carregar significado profundo, quando você sente que existe uma inteligência maior operando através dos eventos da sua vida, saiba que esse é o universo confirmando. Você está exatamente onde precisa estar. 2. Você sente uma paz interior mesmo em meio ao caos. O segundo sinal de que você está no caminho certo é uma sensação de paz profunda que surge dentro de você, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar em desordem. Não é aquela paz que vem da ausência de problemas, mas sim uma tranquilidade interna que permanece firme independentemente das circunstâncias externas. E essa é uma das marcas mais claras de que você está alinhado com seu verdadeiro eu. Jung entendia que a verdadeira transformação acontece quando integramos todas as partes de nós mesmos, inclusive aquelas que preferíamos esconder. Quando você está nesse processo de integração, quando finalmente aceita quem você é sem máscaras ou pretensões, algo muda. A ansiedade constante de tentar ser quem não é simplesmente desaparece. E no lugar dela, surge essa paz que não depende de validação externa ou de circunstâncias perfeitas. Essa paz é diferente de tudo que você já experimentou. Não é euforia, não é excitação temporária. É uma sensação de estar ancorado, de ter encontrado seu centro. Você pode estar atravessando dificuldades, enfrentando desafios reais, lidando com problemas concretos. Mas no fundo existe uma certeza silenciosa de que está tudo bem, de que você vai conseguir lidar com o que vier. Muitas pessoas confundem estar no caminho certo com ter uma vida fácil e sem obstáculos. Mas a verdade é bem diferente. Quando você está alinhado com seu propósito, os desafios não desaparecem. O que muda é a sua relação com eles. Você não entra mais em pânico diante do desconhecido. Você não se desespera quando as coisas não saem como planejado. Existe uma confiança interna que sustenta você. Essa paz interior é o universo te dizendo que você está conectado com algo maior que seus medos e inseguranças. É como se uma voz profunda dentro de você sussurrasse que tudo tem um propósito, que cada experiência está te moldando, que você está crescendo mesmo quando não percebe. E essa certeza não vem da mente racional, mas de um lugar muito mais profundo. Jung chamava isso de conexão com o self, o eu verdadeiro que vai além do ego e suas necessidades superficiais. Quando você toca nesse lugar, quando finalmente para de lutar contra si mesmo e aceita o fluxo da vida, a paz se instala. Não porque tudo está resolvido, mas porque você entendeu que não precisa controlar cada detalhe para estar seguro. Observe como você reage aos problemas. Se antes você entrava em desespero ao menor sinal de dificuldade e agora consegue respirar fundo e confiar no processo, isso é um sinal claro. Se você percebe que as opiniões dos outros não te abalam mais como antigamente, que as críticas não destroem sua autoestima, que você consegue manter sua serenidade, mesmo quando tudo parece incerto, celebre isso. Essa paz não significa indiferença ou passividade. Você ainda age, ainda busca soluções, ainda se importa. Mas faz tudo isso a partir de um lugar de equilíbrio, não de desespero. E quando o universo vê essa estabilidade interna, ele responde enviando mais razões para você confiar. A paz atrai mais paz, e esse é um dos sinais mais preciosos de que você está trilhando o caminho certo. 3. Pessoas e situações tóxicas começam a se afastar naturalmente. O terceiro sinal de que você está no caminho certo é quando pessoas e situações que antes drenavam sua energia começam a se afastar da sua vida de forma natural, quase sem esforço da sua parte. E isso não acontece por acaso. Quando você eleva sua frequência vibracional e se alinha com seu verdadeiro propósito, tudo que não ressoa mais com quem você está se tornando simplesmente não consegue permanecer.
Jung falava sobre a importância de proteger nossa energia psíquica. Ele entendia que existem relacionamentos e ambientes que funcionam como verdadeiros vampiros energéticos, sugando nossa vitalidade e nos mantendo presos em padrões que não nos servem mais. Mas aqui está o interessante. Quando você começa a despertar para quem realmente é, essas conexões tóxicas começam a se dissolver sozinhas. Você não precisa criar confrontos dramáticos. Não precisa fazer grandes discursos de rompimento. Não precisa se explicar ou justificar suas mudanças. O que acontece é muito mais sutil e poderoso. Você simplesmente muda sua frequência, e aquilo que não vibra mais na mesma sintonia naturalmente se distancia. É como se o universo fizesse uma limpeza energética na sua vida, removendo o que já cumpriu seu propósito. Talvez você perceba que aquele amigo que só reclamava e nunca te apoiava simplesmente parou de te procurar. Ou aquela relação que te deixava ansioso e confuso chegou ao fim sem grandes dramas. Pode ser que você não sinta mais vontade de frequentar certos lugares ou participar de conversas superficiais que antes ocupavam seu tempo. Tudo isso são sinais claros de transformação. E o mais fascinante é que, ao mesmo tempo que essas pessoas e situações se afastam, novos encontros significativos começam a surgir. É como se você abrisse espaço para que o novo entre. O universo não deixa vazios. Quando você solta o que não te serve mais, ele preenche sua vida com conexões autênticas, com pessoas que te elevam, com experiências que realmente fazem sentido para a sua jornada. Muitas pessoas sentem culpa quando isso acontece. Acham que estão sendo egoístas ou arrogantes ao se distanciar de certas companhias. Mas a verdade é que você não está abandonando ninguém. Você está honrando seu crescimento. E quando você faz isso, está na verdade dando permissão para que essas pessoas também sigam seus próprios caminhos. Às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém é deixá-lo ir. Jung acreditava que cada pessoa que cruza nosso caminho tem um propósito, uma lição a ensinar. Mas nem todas as pessoas estão destinadas a permanecer para sempre. Algumas vêm para nos mostrar o que não queremos mais ser. Outras aparecem para nos desafiar a crescer. E quando a lição está completa, o ciclo se encerra naturalmente. Preste atenção em como sua vida social tem mudado. Se você percebe que está naturalmente se afastando de ambientes negativos, se certas amizades superficiais simplesmente esfriaram sem conflito, se você não sente mais a necessidade de se encaixar em grupos que não refletem seus valores, isso não é solidão, é evolução. É o universo reorganizando sua vida para que você possa brilhar com mais autenticidade. E quando você permite que esse processo aconteça sem resistência, sem forçar permanências que já expiraram, você está dizendo sim para tudo de bom que está por vir. 4. Suas intuições se tornam mais fortes e precisas. O quarto sinal de que você está no caminho certo é quando sua intuição começa a falar mais alto e, principalmente, quando você percebe que ela está cada vez mais acertada. Aquela voz interna que antes era abafada pelo barulho dos pensamentos ansiosos e das opiniões externas, agora se manifesta com clareza impressionante. E mais do que isso, você finalmente aprende a confiar nela. Jung dedicou grande parte de seus estudos para compreender o inconsciente e como ele se comunica conosco. Para ele, a intuição não é algo místico ou irracional, mas sim uma forma de sabedoria profunda que vem de camadas da psique que a mente consciente não alcança. É como se existisse uma parte de você que sabe das coisas antes mesmo de você conseguir explicar logicamente o porquê. Quando você está alinhado com seu verdadeiro caminho, essa conexão com seu inconsciente se fortalece dramaticamente. De repente, você sente que deve evitar determinada situação e depois descobre que realmente teria sido um erro seguir em frente. Você tem um pressentimento sobre alguém e o tempo confirma sua percepção. Você sente que precisa tomar uma decisão específica, mesmo sem ter todos os dados concretos, e as coisas se desenrolam exatamente como algo dentro de você já sabia que aconteceria. Essa intuição aguçada não é adivinhação.
É resultado de você estar mais presente, mais conectado consigo mesmo, mais atento aos sinais sutis que o universo e sua própria sabedoria interna estão constantemente enviando. Quando você limpa sua energia de relacionamentos tóxicos, quando encontra paz interior, quando se alinha com seu propósito, você naturalmente se torna um receptor mais sensível dessas mensagens. Muitas pessoas ignoram sua intuição porque foram ensinadas a confiar apenas na lógica, nos fatos concretos, nas evidências visíveis. Mas Jung entendia que existe uma inteligência muito maior operando através de nós, e que essa inteligência se manifesta através de sensações, impulsos, sonhos e insights repentinos. Quando você está no caminho certo, você não só reconhece essa voz, como também desenvolve coragem para segui-la. E aqui está algo fascinante. Quanto mais você confia na sua intuição, mais forte ela fica. É um músculo que se fortalece com o uso. Cada vez que você honra aquele pressentimento e descobre que estava certo, você cria mais confiança. Cada vez que você ignora a lógica fria e segue o que seu coração sussurra, você aprofunda essa conexão sagrada com seu eu interior. Você pode perceber isso em pequenas decisões do dia a dia. Aquele impulso repentino de pegar um caminho diferente para o trabalho e depois descobrir que evitou um engarrafamento enorme. Aquela sensação estranha sobre uma proposta aparentemente boa que te fez recusar. E semanas depois, você descobre que teria sido uma cilada. Aquele momento em que sentiu que precisava ligar para alguém e essa pessoa estava justamente precisando de apoio. Jung também falava sobre sonhos como mensagens do inconsciente. Quando você está no caminho certo, seus sonhos muitas vezes se tornam mais vívidos e significativos. Você pode começar a sonhar com símbolos que carregam mensagens claras sobre sua jornada. Pode ter insights profundos ao acordar. Pode sentir que existe uma comunicação constante acontecendo entre sua mente consciente e as profundezas do seu ser. O universo está sempre tentando te guiar, mas você só consegue ouvir quando está na frequência certa. E a intuição fortalecida é a prova de que você está sintonizado. Não questione mais essa voz. Não busque sempre a aprovação racional para cada sentimento. Aprenda a honrar essa sabedoria ancestral que mora dentro de você. Porque quando sua intuição está afiada e precisa, é sinal de que você não está mais perdido. Você está sendo guiado e o caminho está se revelando exatamente como deveria. 5. Você para de forçar e as coisas começam a fluir. O quinto e último sinal de que você está no caminho certo é quando você percebe que não precisa mais forçar as coisas para que elas aconteçam. Aquela luta constante, aquele esforço exaustivo para controlar cada detalhe da vida, simplesmente desaparece. E no lugar disso, surge um fluxo natural, onde as portas certas se abrem no momento certo, onde as soluções aparecem sem que você precise se desesperar buscando por elas. Jung entendia profundamente a diferença entre ação consciente e resistência neurótica. Existe uma grande diferença entre trabalhar em direção aos seus objetivos e forçar caminhos que simplesmente não são para você. Quando você está alinhado com seu verdadeiro propósito, o universo conspira a seu favor, não porque você parou de agir, mas porque suas ações agora estão em harmonia com algo maior. Pense em como era antes. Você provavelmente se sentia como se estivesse nadando contra a correnteza o tempo todo. Cada passo exigia um esforço imenso. Você planejava algo e tudo dava errado. Você tentava fazer as coisas acontecerem e sempre esbarrava em obstáculos intransponíveis. Era como se o universo estivesse constantemente dizendo não, mas você continuava insistindo por teimosia ou medo de soltar o controle. Quando você está no caminho certo, tudo muda. As coisas ainda exigem trabalho, dedicação e comprometimento, mas existe uma leveza diferente. É como se você estivesse sendo carregado por uma corrente favorável. As pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem, as soluções se apresentam de formas que você nunca imaginaria. E você reconhece esse fluxo porque ele traz uma sensação de alívio, de estar finalmente no lugar certo.
Isso não significa que tudo será fácil ou que você não enfrentará desafios. Significa que os desafios fazem sentido. Eles te fortalecem em vez de te destruir. Eles te ensinam em vez de te paralisar. E quando você encontra obstáculos, eles não parecem muros intransponíveis, mas sim redirecionamentos necessários que te levam para onde você realmente precisa estar. Jung acreditava que existe uma sabedoria no inconsciente coletivo, uma inteligência universal que opera através de todos nós. Quando resistimos a essa força, quando tentamos impor nossa vontade limitada contra o fluxo natural da vida, criamos sofrimento desnecessário. Mas quando nos rendemos, quando confiamos e agimos em sintonia com essa inteligência maior, a vida se torna uma dança em vez de uma batalha. Você vai perceber isso em situações práticas. Aquela vaga de emprego que você tanto queria não deu certo, mas semanas depois surge uma oportunidade ainda melhor que você nem sabia que existia. Aquele relacionamento que você forçava para funcionar finalmente terminou. E logo você conhece alguém que te valoriza de verdade. Aquele projeto que travava misteriosamente de repente ganha vida e se desenvolve com uma facilidade surpreendente. Esse fluxo é o universo te mostrando que você não precisa mais carregar o peso do mundo sozinho. Você pode confiar, pode soltar, pode agir sem desespero e esperar sem ansiedade. Quando você está no caminho certo, existe uma sincronicidade entre seu esforço e a graça do universo. Você faz sua parte e o resto se encaixa de formas que sua mente limitada jamais conseguiria planejar. Então, observe sua vida agora. Se você percebe que as coisas estão acontecendo com mais facilidade, que as portas estão se abrindo naturalmente, que você não está mais se esgotando tentando controlar resultados, celebre isso. Não é preguiça, não é passividade, é sabedoria. É você finalmente entendendo que o universo está do seu lado, que você não precisa lutar contra ele. E quando você permite que esse fluxo te guie, quando você age com intenção, mas sem apego aos resultados, você experimenta a verdadeira liberdade de estar exatamente onde deveria estar. Em última análise, agora você conhece os 5 sinais que o universo envia quando está no caminho certo. As sincronicidades que se multiplicam, a paz que permanece mesmo no caos, o afastamento natural do que te drena, a intuição que se fortalece e o fluxo que substitui a luta. Cada um desses sinais é uma confirmação silenciosa de que você não está perdido, mas sendo guiado por algo muito maior. E se você reconheceu um ou mais desses sinais na sua vida agora, isso não é coincidência. É o universo te mostrando que suas escolhas têm feito sentido, que sua coragem de seguir seu próprio caminho está valendo a pena. Carl Jung nos ensinou que a transformação verdadeira acontece quando paramos de resistir e começamos a confiar no processo, quando deixamos de forçar e aprendemos a fluir. Mas reconhecer esses sinais é apenas o começo. O verdadeiro poder está em honrá-los, em continuar caminhando mesmo quando a insegurança bater, em confiar na sua jornada única. Porque o caminho certo não é necessariamente o mais fácil ou o mais popular, mas é sempre o que te leva para mais perto de quem você realmente é. Se este vídeo ressoou com você de alguma forma, se algo aqui tocou fundo, deixe nos comentários qual desses sinais você tem percebido na sua vida. Sua experiência pode inspirar alguém que precisa ouvir exatamente isso hoje. E se você quer continuar explorando os ensinamentos de Jung e descobrir como viver com mais autenticidade e propósito, se inscreva no canal porque essa jornada está apenas começando. O universo está falando com você e agora você sabe escutar. Você já percebeu que antes das melhores fases da vida tudo parece desmoronar? Relacionamentos mudam, planos deixam de fazer sentido, pessoas se afastam e de repente você se sente perdido, como se estivesse no lugar errado, na hora errada. Mas e se esse momento de confusão não for um erro? E se na verdade for um sinal de que você está sendo preparado para algo muito maior?
Segundo Carl Jung, o explorador da alma humana, a mente humana passa por um processo profundo de transformação antes de viver sua verdadeira realização. Para ele, não existe crescimento sem crise. Antes de alcançar o seu melhor, a sua antiga versão precisa desaparecer. E o mais perturbador é que esses sinais aparecem exatamente quando a pessoa está mais fragilizada, quando ela menos tem condições de enxergar o que realmente está acontecendo. Por isso, tanta gente atravessa a maior transformação da sua vida achando que está afundando. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 sinais que mostram que sua vida está prestes a mudar completamente. Se você sente que algo dentro de você está diferente, que o que antes fazia sentido já não faz mais, fique comigo até o final. Porque entender esses sinais pode ser a diferença entre resistir à mudança ou viver a melhor fase da sua vida. Vamos começar. 1. Você começa a se sentir desconectado da sua antiga vida. Um dia você acorda e percebe que algo mudou. Não ao redor de você, mas dentro de você. As mesmas conversas que antes te animavam, agora parecem vazias. Os lugares que você frequentava já não têm o mesmo sabor. As pessoas com quem você convivia continuam as mesmas, mas você sente que está em um comprimento de onda completamente diferente, como se estivesse assistindo a tudo de longe, através de um vidro. E isso confunde, porque não houve uma briga, não houve um motivo claro. Simplesmente algo deixou de encaixar e você não sabe exatamente quando isso começou. A maioria das pessoas interpreta essa sensação como um problema. Acha que está ficando antissocial, que está sendo ingrata pelo que tem, ou que algo está errado com ela. Mas Jung tinha uma visão completamente diferente sobre esse fenômeno. Para Jung, quando uma pessoa começa a se sentir desconectada da vida que construiu, é porque a sua psique, a parte mais profunda de quem você é, já cresceu além daquela realidade. A desconexão não é um sinal de que você está regredindo. É um sinal de que você já não cabe mais no espaço que antes parecia suficiente. Jung chamava esse processo de individuação. É o caminho pelo qual o ser humano deixa de viver segundo expectativas externas e começa a se mover em direção à sua versão mais autêntica e completa. E esse caminho, quase sempre, começa com uma ruptura silenciosa entre quem você era e quem você está se tornando. Essa ruptura não acontece de forma dramática, ela começa com um desconforto suave, uma inquietação que você tenta ignorar, mas que insiste em aparecer. Você tenta se forçar a gostar do que antes gostava, tenta se convencer de que está exagerando, mas a sensação permanece porque ela não é um capricho, ela é uma orientação. O que está acontecendo nesse momento é que a sua vida interior está se expandindo além dos limites da sua vida exterior. E quando isso ocorre, o ambiente que antes te sustentava começa a parecer pequeno demais, não porque ele seja ruim, mas porque você cresceu. Resistir a essa sensação é tentar caber em um espaço que já não é mais o seu tamanho. E muitas pessoas passam anos fazendo exatamente isso, se contraindo para não perturbar o que está estabelecido, adiando indefinidamente o encontro com uma versão de si mesmas que está esperando do outro lado dessa transição. Mas reconhecer essa desconexão como um sinal e não como um problema muda tudo. Porque quando você entende que o desconforto tem uma direção, ele deixa de ser algo a ser curado e passa a ser algo a ser seguido. Se você está sentindo que a sua antiga vida já não te representa mais, saiba que isso não é perda. É o primeiro sinal de que a melhor fase da sua vida está começando a se desenhar. 2. Crises e desafios aumentam inesperadamente. Você estava tentando seguir em frente, tentando manter tudo sob controle, e então, sem aviso, tudo começa a pesar ao mesmo tempo. Um problema no trabalho, uma relação que complica, uma situação financeira que aperta, uma saúde que pede atenção. E você se pergunta como é possível que tanta coisa esteja desmoronando ao mesmo tempo, justamente agora que você estava tentando construir algo melhor. Essa sensação de que as crises se multiplicaram do nada é uma das mais desorientadoras que existem. Porque você não fez nada de errado. Estava caminhando
estava tentando, e mesmo assim, o peso aumentou. E a conclusão mais imediata, a que a mente corre para fazer, é a de que você está no caminho errado. Mas Jung enxergava esse momento de uma forma radicalmente diferente. Para ele, quando uma pessoa está passando por um processo real de transformação interior, a psique provoca uma espécie de pressão crescente. Como se a vida precisasse criar atrito suficiente para que a antiga estrutura se quebre e dê lugar a algo novo. As crises, nesse contexto, não são punições. São forças que empurram para fora tudo aquilo que já não sustenta mais quem você está se tornando. Jung observou que os períodos de maior turbulência na vida de uma pessoa raramente são aleatórios. Eles tendem a coincidir com momentos em que algo profundo está se reorganizando internamente. Como se o mundo exterior precisasse entrar em colapso temporário para que um novo equilíbrio, mais verdadeiro e mais alinhado com quem você realmente é, pudesse se estabelecer. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. A intensidade da crise costuma ser proporcional à grandeza do que está por vir. Quanto mais a vida pressiona, mais significativa é a transformação que está sendo preparada. Não porque o sofrimento seja necessário por si mesmo, mas porque ele rompe as defesas que nos mantêm presos ao que é conhecido, mesmo quando o conhecido já não nos serve mais. O problema é que, no meio da tempestade, é quase impossível enxergar isso. Quando tudo aperta ao mesmo tempo, o instinto é recuar, se proteger, tentar consertar cada problema separadamente, como se fossem incêndios isolados a apagar. Mas às vezes, esses incêndios têm a mesma origem. E a origem não é um erro seu. É uma mudança que está acontecendo em um nível mais profundo do que você consegue ver no momento. Se a sua vida está mais difícil do que deveria estar, se os desafios parecem ter aumentado sem uma razão clara, talvez o que esteja acontecendo não seja um castigo. Talvez seja uma preparação. E as coisas que estão desmoronando agora são exatamente as que precisavam desmoronar para que o que vem a seguir possa chegar. 3. Você começa a confiar mais na sua intuição. Tem um momento em que você para de perguntar para todo mundo o que deve fazer. Não porque ficou arrogante ou fechado, mas porque, de alguma forma que você ainda não consegue explicar direito, você começou a ouvir uma voz interna que antes era abafada pelo barulho das opiniões alheias. Uma voz que não grita, mas que é consistente, que não impõe, mas que insiste, e que, toda vez que você a ignorou, as coisas não foram bem. Essa mudança costuma acontecer de forma gradual. Primeiro, você começa a notar que certos conselhos, mesmo bem intencionados, simplesmente não ressoam com o que você sente ser verdadeiro para você. Depois, você começa a tomar pequenas decisões baseadas nessa percepção interna, quase que testando se pode confiar nela. E quando os resultados começam a confirmar o que você já sentia antes de qualquer análise racional, algo muda de forma permanente na maneira como você se relaciona com você mesmo. Para Jung, a intuição não era misticismo. Era uma das 4 funções fundamentais da psique humana, tão legítima quanto o pensamento racional. Ele acreditava que a intuição acessa camadas de informação que a mente consciente ainda não processou, padrões que o inconsciente já reconheceu antes que a razão tivesse tempo de organizar os dados. Em outras palavras, quando você sente algo com clareza, mas não consegue explicar exatamente por quê, não significa que você está sendo irracional. Significa que uma parte sua já sabe o que a outra parte ainda está tentando entender. E aqui está o que esse sinal revela sobre o momento que você está vivendo. Quando uma pessoa começa a confiar genuinamente na própria intuição, é porque o seu processo de individuação está avançando. Você está deixando de viver, orientado pelo olhar externo, e começando a se guiar por algo que vem de dentro. Algo mais alinhado com quem você realmente é do que com quem você foi ensinado a ser. Isso não significa ignorar a razão ou dispensar a sabedoria de quem você respeita. Significa que você está desenvolvendo uma relação mais honesta consigo mesmo, que você parou de se convencer de que algo está certo
quando tudo dentro de você diz que não está, que você começou a levar a sério os próprios sinais. Esse é um dos movimentos mais silenciosos e mais poderosos que um ser humano pode fazer. Porque quando você aprende a confiar na sua intuição, você para de desperdiçar energia resistindo ao que já sabe e começa a se mover com uma clareza que não precisa de aprovação externa para existir. Se você está percebendo que confia mais em você mesmo do que confiava antes, que as respostas que procurava do lado de fora agora chegam de dentro, esse não é um sinal de isolamento. É um sinal de que você está encontrando o caminho de volta para si mesmo. E esse caminho, quase sempre, leva direto para a melhor fase da sua vida. 4. Você começa a valorizar mais o seu tempo e energia. Em algum momento, sem que você tenha planejado, você começa a dizer não com mais facilidade. Compromissos que antes você aceitava por obrigação passam a pesar de um jeito diferente. Convites que antes você não recusaria, agora você avalia com mais cuidado. E situações que você tolerava sem questionar começam a parecer caras demais, não em dinheiro, mas em algo que você está aprendendo a reconhecer como mais precioso do que isso. Não é que você se tornou egoísta, é que você começou a perceber que a sua energia não é infinita e que a forma como você a distribui diz muito sobre o que você realmente valoriza e sobre quem você está se tornando. Essa mudança costuma surpreender até a própria pessoa que está vivendo ela, porque não vem acompanhada de uma decisão consciente, de um momento em que você sentou e disse que iria mudar. Ela simplesmente acontece. Um dia você percebe que certas conversas te esgotam de um jeito que antes não percebia, que certos ambientes te pesam mais do que te somam, que certas relações consomem uma quantidade de energia desproporcional ao que oferecem, e que o seu tempo, gasto de certas formas, deixa uma sensação de vazio que antes você não conseguia nomear. Jung entendia esse movimento como parte essencial do processo de amadurecimento psíquico. Para ele, uma das marcas de uma pessoa que está evoluindo genuinamente é a capacidade crescente de distinguir o que pertence à sua essência do que foi acumulado por pressão externa, por medo de desapontar, por necessidade de aprovação ou por simples hábito. Quando essa distinção começa a ficar mais clara, a pessoa naturalmente para de investir onde não há retorno real, não por frieza, mas por uma honestidade crescente consigo mesma. E o que acontece quando você começa a proteger o seu tempo e a sua energia é que você cria espaço. Espaço que antes estava ocupado por obrigações que não eram suas, por relações que drenam, por atividades que não constroem nada. E esse espaço, aparentemente vazio, é exatamente onde as coisas novas conseguem entrar. Muitas pessoas ficam tão ocupadas preenchendo cada momento disponível que nunca criam a abertura necessária para que algo diferente possa acontecer. A vida que elas desejam não encontra lugar para pousar porque não há lugar. E ao começar a valorizar o seu tempo, ao começar a escolher com mais consciência onde coloca a sua energia, você não está se fechando para o mundo. Está se abrindo para o que realmente importa. Se você está percebendo que certas coisas que antes tolerava agora simplesmente não cabem mais em você, que o seu tempo passou a ter um peso diferente, que você está mais seletivo sem precisar se justificar por isso, esse é um sinal poderoso. Significa que você está aprendendo a se colocar em primeiro lugar de uma forma saudável e que está criando as condições internas para receber o que a melhor fase da sua vida tem para oferecer. 5. Oportunidades inesperadas começam a aparecer. Você não estava procurando. Não havia feito nenhum movimento especial, nenhum plano elaborado, nenhuma estratégia calculada. E então, quase do nada, algo aparece. Uma conversa que abre uma porta que você nem sabia que existia. Uma pessoa que surge no momento exato em que você precisava de exatamente o que ela tem a oferecer. Uma ideia que chega com uma clareza que você não havia sentido há muito tempo. Uma coincidência que parece grande demais para ser apenas coincidência.
e você fica sem saber muito bem o que fazer com isso, porque não encaixa na lógica de causa e efeito a qual você estava acostumado. Você não plantou uma semente óbvia e colheu um fruto previsível. As coisas simplesmente começaram a aparecer, como se o mundo ao redor estivesse se reorganizando em torno de algo que ainda está tomando forma dentro de você. Jung dedicou grande parte do seu trabalho a estudar exatamente esse fenômeno. Para ele, quando uma pessoa está alinhada com o seu processo interior de transformação, o mundo exterior começa a responder de formas que a razão sozinha não consegue explicar completamente. Não porque exista magia no sentido literal, mas porque a forma como você percebe o mundo muda quando você muda. Você começa a notar o que antes ignorava, começa a estar presente em conversas que antes deixaria passar, começa a reconhecer possibilidades onde antes enxergava apenas circunstâncias. E há algo ainda mais importante acontecendo nesse processo. Quando você passou pelos sinais anteriores, quando se desconectou do que não servia mais, atravessou as crises sem recuar, começou a confiar na própria intuição e passou a proteger a sua energia, você se tornou uma pessoa diferente. E pessoas diferentes atraem realidades diferentes. Não por misticismo, mas porque as escolhas que fazem, os ambientes que frequentam, as conversas que sustentam e a atenção que direcionam mudam completamente. As oportunidades que estão aparecendo agora não são aleatórias. Elas são o reflexo externo de uma transformação interna que já estava em curso há algum tempo. O terreno foi preparado, mesmo que você não tenha percebido que estava preparando. E o que chega agora, chega porque você finalmente criou as condições para receber. O desafio nesse momento é não deixar o medo falar mais alto do que a clareza, porque oportunidades inesperadas assustam. Elas tiram você do roteiro conhecido e pedem que você dê um passo em direção ao que ainda não tem garantias. Mas hesitar esperando um momento mais seguro ou uma versão mais pronta de você mesmo é exatamente o que faz a maioria das pessoas deixar passar o que veio para ficar. A oportunidade não espera, e você já está mais pronto do que pensa. Se você chegou até aqui, provavelmente reconheceu pelo menos um desses sinais na sua própria vida, talvez mais de um. E talvez agora eles façam um sentido diferente do que faziam antes de você começar a assistir esse vídeo. O que Jung nos ensina, no fundo, é simples e profundo ao mesmo tempo. A vida não muda de fora para dentro, ela muda de dentro para fora. E os sinais que você viveu, a desconexão da antiga vida, as crises que aumentaram, a intuição que ficou mais forte, o tempo que passou a ter mais valor e as oportunidades que começaram a aparecer, não são acontecimentos isolados. São partes de um mesmo movimento. São a sua psique sinalizando que você está em trânsito entre quem você era e quem você está se tornando. Esse processo não é confortável, mas é o mais importante que um ser humano pode atravessar. E se você está no meio dele agora, saiba que a confusão que sente não é sinal de que algo deu errado. É sinal de que algo grande está dando certo, em um nível mais profundo do que você consegue ver neste momento. A melhor fase da sua vida não começa quando tudo se resolve. Ela começa quando você decide parar de resistir ao que está tentando chegar até você. E talvez esse momento seja exatamente agora.